Você sabia que existe um exame laboratorial que permite a determinação do sexo do bebê antes mesmo que a ultrassom seja capaz de fazer isso? E que esse ensaio laboratorial é feito com uma simples coleta de sangue materno? Pois é, eu estou falando da sexagem fetal, uma das maiores revoluções da medicina laboratorial moderna. O que pouca gente sabe é que o que hoje nos parece simples é fruto de décadas de pesquisas e avanços científicos e tecnológicos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Nós vamos entender o que é a sexagem fetal, como esse exame funciona e como a tecnologia empregada abriu portas para determinações que vão muito além de apenas o sexo do bebê. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Biochemy Class, a sua sala de aula em qualquer lugar. Se você é novo por aqui, meu nome é Dimas Batista, eu sou biomédico e aqui no canal nós falamos sobre ciências, sempre dentro de um contexto clínico e laboratorial. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não fique de fora de nada que lançarmos aqui no Biochemy Class. E se você já é meu inscrito, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer tê-lo aqui. Verifica se as suas notificações estão ativas para que você também fique sempre por dentro. E além disso, pessoal, gostaria de pedir a vocês que deixem o like para fortalecer o canal e compartilhem esse vídeo e os demais vídeos que existem aqui com pessoas que vocês sabem que vão fazer um bom proveito do conteúdo. Feita essa introdução, vamos para o vídeo. Inicialmente, eu gostaria de registrar aqui que o conteúdo do nosso vídeo ele foi sugerido por um inscrito aqui do canal. A Pamela Alencar 6442, ela deixou um comentário solicitando que trouxéssemos aqui um vídeo tratando a respeito da sexagem fetal. Pamela Alencar, muito obrigado pela sua inscrição no canal e pela sua contribuição com o Biochemy Class. E se você, assim como ela, gostaria de ver algum vídeo específico por aqui, deixe nos comentários o que você gostaria de ver ou então manda uma mensagem nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer trazer o conteúdo na medida certa para vocês. Não é incomum que, logo após a descoberta de uma gestação, uma das primeiras dúvidas que tenhamos seja com relação ao sexo do bebê. Será se vai ser um menino ou uma menina? E, na maioria das vezes, o sexo ele é determinado por métodos ultrassonográficos. Devido aos avanços tecnológicos, os equipamentos de ultrassonografia hoje disponíveis permitem a determinação, a identificação sexual já a partir da 12ª semana. Porém, como é um período muito precoce do desenvolvimento, a posição em que o feto encontra-se no momento do exame muitas vezes pode prejudicar a visualização dos precursores sexuais e acabar não acontecendo a identificação fetal naquele momento. Os estudos mostram que a identificação sexual com maior segurança ocorre por volta da 15ª semana de gestação, quando os precursores sexuais já estão bem mais desenvolvidos e isso facilita a visualização no momento da realização da ultrassom. Já no caso da sexagem fetal, nós conseguimos determinar com uma precisão superior a 99% o sexo daquele bebê já a partir da 8ª semana de gestação. Isso porque nesse exame nós utilizamos ferramentas de biologia molecular que aumentam consideravelmente a sensibilidade do teste. Mas antes de nós adentrarmos a sexagem fetal e entender como é que ela funciona, nós precisamos relembrar como é que é definido o sexo biológico. Nós temos cromossomos sexuais, que no caso dos homens são um cromossomo X e um cromossomo Y, e no caso das mulheres, 2 cromossomos X. Durante o desenvolvimento dos gametas, esses cromossomos eles são separados, de modo que cada espermatozoide vai carregar ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. E cada um dos óvulos vai carregar um exemplar do cromossomo X. A união de um espermatozoide carregando o cromossomo X com um óvulo vai resultar no indivíduo do sexo feminino. Já no caso de um espermatozoide que carrega o cromossomo X quando fecunda o óvulo, vai formar um embrião que vai dar origem ao indivíduo do sexo masculino. Portanto, a presença do cromossomo Y é que vai determinar as características sexuais masculinas.
E é exatamente esse cromossomo que nós investigamos no exame de sexagem fetal. Ele é o alvo de investigação. Nós vamos avaliar a presença desse cromossomo no repertório genético daquele feto. E a avaliação do repertório genético dos fetos não é uma realidade recente. Desde a década de 60 já é feito o estudo do panorama genético dos fetos através do exame de cariótipo. Apesar de não ser um exame exclusivamente para determinação sexual, pois ele avalia o repertório genético, dando um panorama mais abrangente, avaliando alterações cromossômicas numéricas ou qualitativas, como no caso das deleções, translocações, mas ele também traz para a gente a informação a respeito do sexo, uma vez que a gente consegue visualizar o conjunto completo da genética daquele indivíduo. Porém, a análise do cariótipo ela é feita através de exames bastante invasivos, como a amniocentese, por exemplo, quando que o médico faz uma punção transabdominal e coleta células presentes no líquido amniótico, ou ainda através da biópsia do vilo corial, que também é conhecido como vilosidades coriônicas, que nada mais é do que o tecido placentário. O médico também pode fazer uma punção transabdominal para recolher fragmentos do tecido placentário, ou ainda ele pode utilizar um catéter transvaginal para colher tecido da placenta. Isso vai depender da disposição em que a placenta se encontra naquele momento. Mas como a gente pode ver, esses exames são bastante invasivos e, por serem assim, existe um risco de aborto associado. Desde a década de 90, os pesquisadores começaram a identificar algumas células fetais circulando na corrente sanguínea materna. Mais tarde, em 1997, um grupo de pesquisadores conseguiu identificar pela primeira vez a presença de DNA fetal circulando livremente na corrente sanguínea materna. DNA livre de células, que eles chamaram de DNA fetal free cell. E isso trouxe uma revolução na medicina laboratorial, uma vez que nos permite acessar informações genéticas do feto sem necessidade de acessar o útero, sem necessidade de exames invasivos para isso. E a partir de então, uma série de aplicações foram surgindo para esse material genético que circula na corrente sanguínea materna, que é o caso da sexagem fetal. Então vamos entender como é que a sexagem fetal funciona. Nós acabamos de ver que existem fragmentos de DNA pertencentes ao feto que estão circulando livremente na corrente sanguínea materna. Sendo assim, nós realizamos a coleta do sangue materno e vamos isolar e amplificar esse material genético fetal para a busca de um gene que está presente exclusivamente no cromossomo Y. Trata-se do gene SRY. Esse gene é o responsável por manifestar as características sexuais masculinas. Então, quando nós fazemos a amplificação do material genético e conseguimos detectar a presença desse gene naquela amostra, nós podemos atribuir o sexo masculino para o feto em formação. Quando essa determinação, essa identificação não é possível, é porque aquele feto em formação pertence ao sexo feminino. Então é um exame relativamente simples. E muito embora seja um exame utilizado exclusivamente para determinação do sexo fetal, ele também encontra aplicações clínicas no sentido de orientar decisões médicas importantes. Vamos imaginar um casal onde a mãe apresenta um gene mutado para uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Quando essa mulher se relaciona com esse homem, eles podem gerar descendentes que vão ter 50% de chances de herdarem esse gene mutante da mãe. E quando os descendentes são do sexo feminino, podem apresentar 50% de chance de serem portadoras da doença, mas não afetadas, uma vez que, como elas possuem 2 cromossomos X,
Um deles vai vir mutado, o outro vai vir normal e vai compensar aquela alteração presente em um dos cromossomos. Ser portadora não implica dizer que ela terá a doença, mas ela será portadora daquele gene mutante. Já no caso de descendentes do sexo masculino, nós teremos uma probabilidade de 50% de chance daquele indivíduo ser afetado pela doença. Ou seja, aquele indivíduo ele vai manifestar a alteração. E a determinação do sexo fetal, nesses casos, pode orientar o médico na tomada de decisões a respeito da necessidade de solicitar exames invasivos adicionais para fazerem o diagnóstico da condição. Reitero aqui que a sexagem fetal ela não vai trazer a informação diagnóstica. Ela não vai conseguir determinar se aquele indivíduo tem uma alteração genética. O exame é exclusivamente para determinar o sexo fetal. Mas, uma vez que nós saibamos que essa paciente já apresenta uma alteração genética, serve para orientar a conduta médica, promovendo cuidados especiais, tratamentos precoces ou ainda terapias de suporte para aquele indivíduo já ao nascimento e dessa forma conseguir melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Algumas considerações devem ser respeitadas quando se pensa em fazer o exame de sexagem fetal, pois dessa forma nós conseguimos ter mais segurança dos resultados e garantir a qualidade das análises. Entre elas, nós podemos citar que a coleta deve ser feita em um recipiente adequado. Não é qualquer tubo de exame, qualquer tubo de ensaio, qualquer tubo de amostra que eu posso utilizar para estar coletando esse material. Ele precisa ser um tubo específico, conhecido como tubo PPT. É importante que seja coletado pelo menos 2 tubos, para garantir que, se houver a necessidade de uma repetição, já existe essa amostra. Alguns laboratórios trabalham com a amplificação dupla em cada um dos recipientes, garantindo maior precisão e confiança nos resultados. Então, é interessante que sejam coletados pelo menos 2 tubos e que tanto a coleta quanto o processamento dessas amostras sejam feitos por mulheres. Uma vez que nós dissemos que o gene que é buscado é o gene que está presente no cromossomo Y, nós precisamos impedir que exista contaminação daquela amostra com o cromossomo em qualquer uma das etapas do processo. Por isso que muitas vezes é orientado que essa gestante, quando deseja fazer o exame de sexagem fetal, que entre na sala de coleta só ela e a pessoa que vai coletar a amostra, que é preferível que seja uma pessoa do sexo feminino, para que ela não leve nenhum acompanhante do sexo masculino, para que somente a presença dele promova a contaminação do material. Além disso, esse material, após a coleta, ele deve ser centrifugado em até 4 horas após a coleta para garantir a viabilidade do material genético presente ali no recipiente. Além disso, essa amostra deve ser processada dentro de 48 horas após a coleta. Depois desse período, eu vou perdendo a sensibilidade devido à escassez e degradação do material que vai acontecendo ali dentro do recipiente. E a idade gestacional deve ser respeitada. Nós sabemos que o DNA fetal ele começa a circular na corrente sanguínea materna já a partir da 5ª semana de gestação. Mas as concentrações antes da 8ª semana de gestação não são apropriadas para a realização da análise. Então, se nós não respeitarmos esse período gestacional, muitas vezes eu posso ter um resultado negativo para a presença do cromossomo Y, mas isso não implica dizer que, de fato, aquele feto vai pertencer ao sexo feminino, mas sim porque as concentrações de DNA circulantes na corrente sanguínea materna não são suficientes para serem detectadas no meu teste nesse período de idade gestacional. Então, é importante que a gente respeite sempre esse intervalo de gestação para garantir a confiança dos resultados. E assim como todos os outros exames laboratoriais, existem algumas limitações associadas ao próprio método de realização do exame de sexagem fetal. Indivíduos que fizeram transplante de medula óssea, esse transplante ele é um impedimento para a realização do exame de sexagem.
Porque se a mulher ela fez um transplante de medula óssea e ela recebeu uma medula óssea do indivíduo do sexo masculino, o gene vai ser amplificado. Mas isso não implica dizer que aquela amplificação é proveniente do feto, mas sim das suas próprias células que apresentam esse cromossomo. A transfusão sanguínea recente, pelo menos nos últimos 6 meses, também inviabiliza a realização do exame. Pelo mesmo raciocínio, se a paciente ela recebeu um sangue que era de um indivíduo do sexo masculino, nesse sangue, além das hemácias, vão vir também os leucócitos. E os linfócitos, eles podem permanecer na corrente sanguínea por um intervalo de pelo menos 6 meses. Então, a amplificação do cromossomo X pode ser decorrente dessas células que ela recebeu na transfusão e não necessariamente do feto em formação. Outra condição que inviabiliza a realização do exame é transplante de órgãos pelo mesmo raciocínio. Se esse órgão veio de um indivíduo do sexo masculino, inviabiliza a realização da sexagem fetal. Outra condição muito importante que deve ser observada é nos casos de fertilização in vitro. Muitas vezes aquela paciente recebe mais de um óvulo que foi fertilizado. Nem todos esses óvulos mantêm a sua viabilidade, eles vão conseguir se desenvolver. E se algum deles, por alguma razão, não se desenvolveu, mas que era pertencente ao sexo masculino, esse material genético ele permanece na corrente sanguínea materna por pelo menos 20 semanas. E dessa forma, se identificarmos o cromossomo Y na amplificação, nós não podemos atribuir que é o feto em formação, mas pode ser uma consequência de um dos óvulos que não evoluíram, que permaneceram inviáveis. Outra alteração que limita a realização do teste é mosaicismo. Nós sabemos que o mosaicismo ele vai influenciar na determinação do sexo fetal, porque nem todas as células daquele feto ou as células da placenta vão apresentar o mesmo repertório genético. Então, o mosaicismo também prejudica a análise. E uma dúvida bem frequente é com relação às gestações de gêmeos. E, em regra, se aquela gestação for de uma única placenta, ou seja, se esses gêmeos forem gêmeos univitelinos, e nós conseguirmos determinar a presença do cromossomo Y, nós podemos atribuir o sexo masculino a ambos os fetos em formação. Já no caso da gestação proveniente de duas placentas diferentes, a presença do cromossomo Y só vai poder garantir um dos fetos em formação. Muitas vezes nós sabemos que em gestações de gêmeos podem vir sexos diferentes. Então, quando é de duas placentas, a gente só consegue garantir um deles. O outro pode ser do sexo masculino, mas também pode ser do sexo feminino. Mas, se em ambos os casos o cromossomo Y não for detectado, nós podemos atribuir que ambos os fetos serão do sexo feminino. Embora todas essas limitações possam parecer que o teste ele é um teste que sofre muita interferência, eu posso dizer a vocês que não. Pelo contrário, esse teste tem evoluído bastante e as ferramentas tecnológicas que nós utilizamos para fazer a sexagem fetal permitiram o desenvolvimento de testes pré-natais não invasivos, conhecidos como NIPTs. Esses testes pré-natais não invasivos, eles nos permitem fazer uma análise bem mais abrangente do que o simples sexo do bebê. Além do sexo fetal, nós conseguimos fazer avaliações genéticas para a pesquisa de trissomias, por exemplo, ou de outras síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais, como o cromossomo X, por exemplo. É um teste não invasivo, apresenta alta precisão, como é um exame de biologia molecular de amplificação de material genético, ele é bastante sensível também. Os resultados são liberados de forma bem rápida e a avaliação pode ser já no início da gestação, já a partir ali da 8ª, 9ª semana de gestação, que é o mais indicado para esses testes. Eu não vou adentrar muito dentro dos NIPTs, porque isso é assunto de um dos nossos próximos vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e me contem aí nos comentários se você já conhecia o exame de sexagem fetal
E se você, do sexo feminino, se já fez esse exame, ou conhece alguém que já fez, e se tem alguma história de alguma condição que em um momento do exame deu um resultado e na hora do nascimento deu outro, deixem aí nos comentários as experiências que vocês já tiveram relacionadas a esse exame. E não esqueçam de compartilhar, pessoal, esse conteúdo com quem vocês acham que vão fazer um bom proveito. Até mais!